Olá, meu irmão, que bênção estar novamente aqui com você e nós podemos dar continuidade aos nossos estudos e dar essa primeira aula e nós vamos falar então sobre arrependimento. Como nós vimos de manhã, ali na história de Naamã, aquele homem que conheceu Deus quando ele deu 7 mergulhos no Rio Jordão. E ali a nossa proposta de darmos 7 mergulhos na palavra de Deus, de nós buscarmos 7 verdades fundamentais que pode estabelecer a nossa fé. Então, como primeira verdade fundamental, eu queria estudar com você nessa tarde o que é arrependimento. A grande pergunta é: arrependimento do quê? Meu irmão, arrependimento de pecados. Nós temos uma grande dificuldade quando conversamos com pessoas e elas não se acham pecadoras. A maioria delas. Por quê? Porque elas se justificam. As pessoas normalmente, elas se comparam com outras pessoas. Então ela olha para a atitude dela, às vezes ela se acha moralmente correta, a vida que ela leva, e ela se compara pensando, olha, aquele lá está estuprando, aquele lá está roubando, aquele lá está furtando, mas eu não faço essas coisas. Então ela se compara com outras pessoas e ela se acha justa. Por isso a grande dificuldade das pessoas em se arrependerem. A verdade fundamental, meus irmãos, para nós recebermos a salvação é nós admitirmos, termos consciência que somos pecadores, que pecamos a cada instante por pensamentos, atos, ações, omissões. Perante Deus, nós temos que nos comparar perante Deus. Não existe diferença entre pecadinho e pecadão. Para Deus, se uma pessoa estrupou outra pessoa, ou se ela olhou para uma mulher com uma intenção impura no coração, é o mesmo pecado. Pecado é o mesmo perante Deus. Então todos pecam, não importa o grau, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então nós vemos que assim a verdade fundamental, inicial para nós recebermos a salvação é o arrependimento dos nossos pecados, reconhecermos que somos pecadores. Todos os homens são pecadores. Quando nós vamos para a palavra de Deus, a Bíblia não deixa dúvida. Ali Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos separados de Deus, porque todos nós pecamos. Então nós temos que ter essa consciência da nossa culpa. Eu sou culpado. Eu preciso dessa consciência porque se eu não tiver assim, eu não vou ser curado. Eu não vou ser salvo. É como um alcoólatra, por exemplo. Se ele não reconhece que ele é alcoólatra, que ele precisa de tratamento, jamais ele vai ser curado. Porque ele se justifica e cada vez ele vai continuar bebendo, bebendo, até que um dia ele cai na real que ele é alcoólatra, que ele é doente, que ele precisa de um tratamento. E aí ele busca tratamento, alcoólatras anônimos, muitos por aí, e aí sim ele recebe e ele é curado. E mesma coisa com todo ser humano. A base inicial, nós temos que entender que nós somos pecadores. E quando nós pecamos contra Deus, contra a santidade de Deus. Então, essa base, essa consciência, como eu disse aqui a Bíblia, Romanos 5,12, ela diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado, ele traz uma desgraça para o homem. Essa desgraça é a morte, é a separação. Então, nós vemos que algumas pessoas têm facilidades às vezes em aceitar que são pecadoras, assumem que são pecadoras, porque muitas vezes erraram muito na vida, pecaram contra muitas pessoas, e fica mais fácil ela entender, ou porque ela tem de alguma forma uma consciência da santidade de Deus. Então fica mais fácil ela entender que ela é pecadora, que ela é culpada. Agora, outras pessoas, como eu disse no início, se comparam com outros e se acham pela vida moral que levam, que não fazem coisas tão ruins contra outros, mas nós temos que nos comparar a Deus, meus irmãos, porque todo pecado é contra Deus. Então não importa se eu sou religioso, não importa se eu levo uma vida moralmente correta, eu tenho que entender que eu sou pecador. Às vezes um pensamento,
ofende a Deus, porque eu posso estar pensando algo mal contra meu irmão. E Jesus diz que eu posso matar o meu irmão no meu coração com um pensamento mal. Romanos 3, 9 a 12 diz assim: Que concluímos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão debaixo de pecado, como está escrito: não há justo, não há nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então fica muito claro na palavra: todos nós estamos separados de Deus, desviados de Deus. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Todo homem que nasce nesse mundo, ele nasce com uma herança maldita. Ele nasce com uma corrupção no coração. E essa corrupção uma hora vai começar a trabalhar. E aí ele vai começar a pecar. Então nós temos que entender. A palavra de Deus diz assim também: quando eu confio na minha justiça, ali em Isaías 64:6. Somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Ou seja, não existe nenhuma justiça que pode aproximar o homem de Deus. Nossas justiças são para Deus como trapo de imundícia, ou seja, não vale nada. Então nós reconhecemos inicialmente, esse é o primeiro passo, que todo ser humano que quer se aproximar de Deus, que quer ter uma vida diferente, é reconhecer que ele é pecador e o pecado leva à morte. Então, por que devemos nos arrepender? Porque o pecado nos mata. Sabe, meus irmãos, não existe um outro caminho que não seja o caminho de Deus para nos salvar. Nós vemos que quando Deus criou o homem, a mulher, ele não fez o homem e a mulher pecador. Ele criou Adão, criou Eva, puros, santos, e eles andavam no jardim do Éden, ele nus, e não sentiam nenhum tipo de vergonha. Deus falava com eles face a face. Mas o que aconteceu? Todo o mundo, toda a vida tem regras. E Deus também deu regras para eles. Deus estabeleceu que eles podiam se alimentar de todas as frutas do jardim, mas de determinada fruta que estava no meio do jardim, eles não poderiam se alimentar. Ou seja, ali daquela fruta do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam ter contato com aquilo, porque aquilo traria para eles a morte. Veja, Gênesis 2, 16, 17 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Veja, Deus avisou o homem, não só para ele não comer, mas Deus deixou claro para ele que se ele comesse, existiria uma consequência no ato dele, da desobediência dele. E ali a consequência da desobediência seria a morte. Então a morte entrou pela desobediência do homem. Quando Adão e Eva resolveram fazer a sua própria